Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Mais uma vez, estamos prontos e vamos continuar na nossa meditação, fortalecendo o nosso coração com a palavra de Deus. Obrigado por sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao tema de hoje, a vinda do Filho do Homem. O texto para a nossa meditação de hoje se encontra em Marcos capítulo 13, versículo 24 em diante, que nos diz assim: Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Bom, você se lembra que Jesus está aqui numa sequência de eventos. Ele fala da grande tribulação, né? Quer dizer, antes ele fala da grande tribulação, ele fala da desolação, do abominável da desolação que previu o profeta Daniel, falando sobre a destruição de Jerusalém, que foi de fato algo terrível na história de Israel, quando o exército romano invadiu Jerusalém, destruindo o templo e matando os habitantes aqui daquela cidade. Havia uma enxurrada de sangue como cascata nas escadarias do templo. Os historiadores disseram que fora dos muros não havia um palmo de distância entre as cruzes que eram fincadas e sobre elas um judeu pendurado, morto ali. Então foi uma carnificina extraordinária. Mas o Senhor no verso 19 diz, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Aí quando ele fala essas palavras, ele refere-se não somente à destruição de Jerusalém, mas amplia isso para a grande perseguição que haveria de abater sobre o povo de Deus, perseguição essa descrita por Daniel capítulo 7, capítulo 8, referindo-se à ponta pequena que haveria de perseguir o povo santo, lutar contra eles e prevalecer contra o povo de Deus, né? E nós sabemos que a ponta pequena perseguiria o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 dias, aplicando o princípio de ano, 1260 anos. Então, esse período de 1260 anos é essa grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Mas diz lá que seria abreviado. Nós vimos que a partir da Reforma Protestante, em 1517, essa perseguição arrefeceu-se, apesar de continuar em alguns lugares, mas ela arrefeceu-se em grande parte em 1798, aí cumpriu-se completamente os 1260 anos, terminando aí com a hegemonia da Igreja Romana, que perseguia aqueles que eram contra o seu governo eclesiástico. A partir de 1798, o Senhor Jesus diz aí no capítulo 13 que naqueles dias, após a referida tribulação, né, o sol escureceria, a lua não daria a sua claridade e as estrelas cairiam do firmamento, né? Esses sinais se cumpriram à risca, né? Se cumpriram à risca. O sol escureceria. Isso aconteceu, deixa eu ver a data aqui que eu não me lembro de cor. O sol se escureceria na data de 19 de maio, deixa eu ver aqui, 19 de maio de 1780. A lua se escureceu o mesmo dia, porque quando o sol escurece, a lua também escurece, porque a lua não tem luz própria, ela brilha no céu porque a luz, ela está refletindo a luz do sol. E a queda das estrelas aconteceria em 13 de novembro de 1833. Perceba bem que o período da grande tribulação terminaria em 1798. Em 1798. Aconteceu esses sinais logo a seguir a esse período, e o Senhor Jesus disse que quando acontecessem esses sinais, verso 26, então verão o Filho do Homem
vi nas nuvens o céu com grande poder e glória, e grande glória, né? Como diz Mateus, ele acrescenta aí a informação que é grande glória, grande glória. Impressionante a predição de Cristo. Bom, isso para nós não é novidade, já sabemos de tudo isso, mas o texto continua e traz ali um desafio de interpretação. O verso 28 diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, olha que interessante. O Senhor Jesus faz a descrição cronológica desses eventos. Aí, ele diz que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Que geração que ele está se referindo? Bom, nós podemos interpretar de duas maneiras. Tem aqui, a lição traz. A primeira interpretação diz respeito à palavra geração, poderia se referir a um grupo étnico, nesse caso judeus. Isso significa que os judeus não desapareceriam da terra até que tudo isso acontecesse. Essa é uma interpretação que fazem por aí. A segunda, a geração das pessoas que vissem todos os sinais se cumprindo não morreria antes da volta de Cristo. Ou seja, aquelas pessoas que estariam vendo os últimos sinais não morreria até que a volta de Cristo acontecesse. A lição traz aqui uma outra proposta, né? São essas duas propostas para interpretar esse texto, mas a lição traz aqui uma outra proposta que é a posição oficial da igreja. Essa geração não passará até que tudo seja cumprido, se refere tanto à geração dos dias de Cristo, quanto à última geração, que viriam os sinais acontecendo. Ou seja, quando se fala da geração do tempo de Cristo, são os discípulos e alguns dos ouvintes que não morreram até virem Jerusalém sendo sitiada e sendo destruída. Bom, não passou aquela geração. Alguns viram de fato aquela cidade sendo destruída. E também se refere à geração dos últimos dias, aquela geração que veria esses sinais acontecendo, são aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Então essa é a definição, a melhor definição ou a melhor interpretação para essas palavras de Cristo, né? O que é interessante, queridos, que Jesus vai voltar, ele prometeu que vai. O apóstolo Paulo descreveu essa volta dizendo que quando ele voltar, ele vai ressuscitar os mortos, né? E vai ressuscitá-los de maneira incorruptível, perfeita, imortal. O apóstolo Pedro fala também desse grande evento da volta de Cristo, quando ele fala que o evento vai ser pessoal, literal, visível, audível, todos verão. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, fala que todo olho verá. Pedro fala sobre que Deus não considera tardia a sua promessa, mas ela é longânime convosco, querendo que todos cheguem ao arrependimento. Não vai demorar em cumprir a sua promessa, né? Mas querem que todos se arrependam antes da volta de Cristo. Ou seja, o final do mundo, o final da história da humanidade pecadora terá um fim por ocasião da volta de Cristo, e nós estamos vivendo os últimos sinais dessa volta. Agora, olha para mim e escute o que eu vou dizer. Jesus disse que o evangelho deveria ser pregado em todo o mundo para o testemunho de todas as nações, então viria o fim. Hoje, nunca na história desse mundo, o evangelho tem tanta capacidade de alcançar o mundo de maneira rápida e instantânea. Nunca na história dessa humanidade. Os meios de comunicação, a internet, fez com que o mundo não tivesse mais fronteiras. Não tivesse mais fronteiras. Esse vídeo aqui está sendo assistido por brasileiros, por africanos, por pessoas que moram nos Estados Unidos, por pessoas que moram na França, na Europa.
Esse vídeo, pequenininho, sem muita pretensão, está sendo assistido em vários continentes do planeta. Agora imagina quando Deus usar esses meios de comunicação para expandir a pregação do Evangelho, como ele está fazendo hoje. Imagina os vídeos do pastor Rodrigo Silva, por exemplo, milhões e milhões de visualizações espalhadas aí pelo mundo inteiro. Amigo, nunca na história da humanidade o Evangelho tem tanto potencial de alcançar todas as nações de maneira instantânea como hoje. Jesus está voltando e isso é fato. Não se esqueça, os grandes eventos já aconteceram. A última coisa que falta acontecer é a pregação do Evangelho e já acabamos de dizer que está muito fácil, muito propício de acontecer. Então que eu e vocês sejamos preparados para esse grande evento, porque ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas como nós cremos, mais cedo o Senhor Jesus vai voltar. Nós cremos e esperamos essa volta com ansiedade. Ore comigo. Pai querido, obrigado por tua palavra nos advertir, mostrando-nos que de fato o Senhor voltará a esse mundo para levar o teu povo para um país onde habita a justiça, um país melhor do que esse. Nos ajude, Senhor, a manter a nossa esperança em Ti, a buscar o Senhor com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa meditação. Aproveite bem o seu dia.